abra aí em Romanos, capítulo 15, já foi lido, né? Eu queria ler mais uma vez, em nome de Jesus, amém? Diz assim, Romanos 15, a partir do versículo 14, vamos ler juntos. A minha NVI, se a sua tiver diferente aí, assim é só a tradução. Fala assim, Romanos capítulo 15, versículo 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros a respeito de alguns assuntos. Eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente desses assuntos, por causa da graça de Deus que Ele me deu. 16, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro, mas antes, como está escrito. E aí eu queria só até aqui mesmo, até o 21. Irmãos, nós tivemos uma grande experiência esses últimos dias, nessa viagem que fizemos, e muitas coisas nós assim podemos entender de Deus, receber de Deus, ouvir Deus, ver o que Deus está fazendo nas nações. Tivemos assim uma experiência, uma das maiores experiências, eu posso dizer, da minha vida, essa viagem que nós fizemos, com alguns irmãos aqui da igreja, para o Camboja, para a Tailândia, para o Laos, e alguns outros irmãos, pastores, foram também para Varanasi, na Índia, E eu quero poder assim falar algo aqui antes de falar um pouco mais da prática, daqui algumas coisas do que eu vi, do que algumas coisas que Deus colocou no meu coração acerca da viagem. Eu queria chamar a atenção para o versículo 16 de Romanos, da qual nós lemos, quando o apóstolo Paulo está falando aqui aos romanos, está lembrando eles de um ensino, da qual eles já eram instruídos, eles eram capazes até de aconselhar-se uns aos outros sobre essa instrução que eles haviam recebido, e que eram irmãos cheios de bondade também, eram pessoas de fato confiáveis, e ele voltando, enfatizando novamente esses ensinos, essas instruções, ele escreveu novamente para fazer lembrar a igreja de Romanos ali, aos romanos, da qual ele estava escrevendo, por bondade de Deus, por graça de Deus, acerca de duas coisas que me chamou a atenção no versículo 16, que para mim é um ponto muito forte de partida para tudo o que se desencadeou depois do que ele falou e do que de fato ele viveu em missões, em proclamando o Evangelho do Reino de Deus, fazendo a vontade de Deus, levando o conhecimento de Cristo através da palavra a muitos povos, que ele fala no versículo 16, ser um ministro, e depois o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho. Eu achei interessante que
a instrução que os romanos tinham, da qual Paulo estava fazendo eles lembrar, escrevendo aqui, enfatizando, voltando ali, fazendo com que eles retornassem, assim, olha, isso é muito importante, de que ser um ministro de Cristo e ter o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus. Ser, né, e dever. Interessante isso. Eu queria parar um pouquinho aqui, porque eu acho que isso é muito ponto de partida para para o que desencadeia, do que é de fato missões, do que é proclamar, do que é ir, do que assim, se dispor a você entender que há um propósito de Deus para os povos, para aqueles que estão longe, distante. E por que o apóstolo Paulo ele se preocupava tanto com os estrangeiros, tanto com os gentios, tanto com pessoas que ainda não ouviram falar acerca de Jesus, né? E é interessante que ele carregava, a gente pode ver, um ser. Ele tinha uma identidade muito bem firmada e estabelecida, uma convicção, algo bem resolvido dentro do seu interior. Ser. Ele era um ministro de Cristo Jesus. Irmãos, e esse ser, essa identidade, muitas das vezes, ela bate, né? Aquilo que Deus em Cristo Jesus trouxe para nós como igreja, como homem, mulher, através do Evangelho que chegou às nossas vidas, ele nos confronta justamente nesse ponto. Porque nós nascemos, nós recebemos instruções das nossas famílias, do ambiente, da cultura na qual nós vivemos, e tivemos alegrias, tristezas, traumas, e tem ali uma certa identidade, um certo ser, uma personalidade. E esse homem, digamos, natural, ele é muito cheio de desejos, cobiças, vontades, anseios, né? Ele é também, ele tem características, ele tem uma identidade. E é interessante que quando Jesus ele foi conversar com Nicodemos, né? Ele disse: olha, Nicodemos, é necessário, né? É necessário nascer de novo. Sabe, Nicodemos foi de noite falar com Jesus, na surdina, sem nenhum compromisso, sabe, meio escondido, meio sem, sabe assim, se ninguém, aqui de noite ninguém me vê, ninguém sabe, os judeus não andavam de noite, né? Então vamos aqui de noite falar com Jesus, qualquer coisa, né, de noite, imagina, eu posso negar. E Jesus disse: olha, não é dessa maneira, é necessário nascer de novo. Sabe, aquele que não nascer de novo não tem condições nem de ver e nem de entrar no reino de Deus, de estar adequado para receber a vontade de Deus. E a gente se depara, irmãos, com essa natureza, sabe, carnal, pecadora, da qual nós temos, né? Nós estamos todos aqui vivos e temos ainda, combatemos contra essa natureza carnal, pecadora. O apóstolo Paulo ele está dizendo essa preocupação com os povos que não conheceram a Cristo. Ele é uma preocupação de uma pessoa que não está nesse lugar, que não está no ambiente natural, sabe, que não tem mais vontades próprias, que não anseia mais, não tem sonhos de atingir algum resultado na sua vida. Ele é uma pessoa que ele está totalmente interessado naquilo que não é nada dessa vida,
não é carnal, não é natural. Esse é um homem que de fato ele nasceu de novo, ele nasceu da água, do Espírito, ele de fato conseguiu, sabe, ele foi gerado pelo Espírito Santo, e hoje ele deixou as coisas que são elementares desse mundo, para se ater àquilo que Deus propôs a ele, e ele, sabe, abraçou isso. E nós vemos, irmãos, isso muito ligado a nós no nosso cotidiano, nos dias de hoje. É muito forte isso. Isso concorre muito com aquilo, sabe, a eternidade, aquilo que é espírito e aquilo que somos nós na nossa natureza carnal, caída. É muito concorrente isso. Só que aquela pessoa que ela está, de fato, entendendo daquilo que Deus tem. Porque uma coisa, irmãos, muitas das vezes, preste atenção, veja se não é. Muitas das vezes nós nos achegamos a Deus com muitos interesses, querendo de Deus algo para as nossas vidas, e isso não é ruim. Lembra, Jesus, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho, fazendo bem, curando os enfermos, expulsando os demônios. Jesus, ele era, ele se doava, ele abençoava. O leproso chegava para Jesus: Jesus, se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode me curar. Sim, eu quero. Havia uma disposição do Senhor Jesus em abençoar. O nosso Deus é um Deus abençoador, e graças a Deus por isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos falando de missões, eu vou já pegar aqui, você vai pegar o fio da meada já já. Nós estamos falando, irmãos, de algo que está num lugar que essa pessoa que está atrás de ser beneficiado por Deus, ela não encontra. Ela não está apta para participar dessa condição da qual Deus tem uma necessidade, um anseio. Deus tem um desespero. Deus tem uma eu vou colocar alguns atributos aqui, mas você entende aí, sabe? Uma obstinação, Deus está assim, uma teimosia, assim, algo assim muito forte do coração de Deus, pelos perdidos, pelos necessitados, pelos estrangeiros, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos desvalidos, pelos apátridas que não têm pátria. A gente vai falar já já um pouquinho sobre eles. O Senhor Jesus está desesperado, mas Ele não tem como mostrar o seu coração para aquela pessoa que ela ainda não é, que ela não tem ainda uma identidade no seu espírito, ela não nasceu de novo, ela não deseja e não anseia a eternidade, ela não deseja o que está no coração de Deus. Irmãos, é uma briga desse homem natural por esse homem espiritual, sabe? E eu estou exatamente assim, olhando essas situações, porque a gente começa a se rever, a se ver, a se analisar, a se avaliar, irmãos, e a gente começa a perceber as motivações do nosso coração, inclinados muitas das vezes para as coisas das nossas vaidades, das nossas cobiças, daquilo que é nosso, e que muitas das vezes são coisas lícitas, são coisas boas. Mas, irmãos, você olha para a palavra, aí você vê o apóstolo Paulo falando aquilo que nós acabamos de ler, mas, meu Deus, o que isso tem a ver com o Renato que quer tal coisa? Nada a ver. Irmãos, Deus está querendo mostrar o seu coração. Só que Jesus disse à samaritana que o coração de Deus está num lugar. Deus é Espírito, e somente aqueles que querem se relacionar com Ele no Espírito é que tem condições de desenvolver um relacionamento íntimo, sincero, verdadeiro, que é adoração, que é relacionamento, intimidade.
Não é possível sem essa identidade. Quem você é? Quem eu sou? Pense numa dificuldade, muitas das vezes, que é definir isso. Porque muitas das vezes nós somos atraídos, sabe, por aquilo que nós cobiçamos, queremos. E aí, irmãos, o Senhor nos tira, nos dá a oportunidade de como se fosse passearmos com Ele. E Ele mostra para nós o que é importante para Ele, pelo que o coração dele anseia, pelo que o coração dele bate. Você já experimentou perguntar a Deus do que Ele gosta? Ou você só fala a Deus o que você quer e gosta e o que é importante para você? Porque se você estiver nessa condição, eu acredito que Deus é bom e Ele vai te abençoar, Ele vai te dar muitas bondades dEle, graça, misericórdia, se você está precisando disso. Mas nós estamos querendo trazer por um outro patamar, o patamar do Espírito, o patamar da eternidade, o patamar do coração de Deus, o patamar do que Deus está desesperado. Irmãos, eu posso dizer a você, entenda no seu coração o que eu vou falar. Talvez eu vou falar numa linguagem assim super enfatizada, mas discirna aí no seu coração. Eu posso dizer a você que eu tive um encontro com Jesus nas nações. Jesus, ele mostrou o que é interessante para Ele, o que é precioso para Ele. E assim, ao mesmo tempo que Ele me mostrou isso, eu fiquei, Senhor, eu não dou conta, não é possível, eu estou totalmente inapropriado para o que o Senhor, sabe, para pelo menos, sabe, começar a entender do que o Senhor está querendo. Eu vi, irmãos, o Senhor, sabe, obstinado pelos os cambojanos. Eu vi o Senhor, irmãos, sabe, com o coração muito pronto para os cambojanos. Irmãos, nós, para acessarmos a presença de Deus, às vezes talvez a gente roda muito, mas o que eu vi é que o cambojano ele acessa. Jesus está muito fácil para eles. É muito fácil, está muito acessível. Eu posso dizer para você que Jesus nem vai para o céu, Jesus já fica lá no Camboja. Porque o cambojano clama e o Jesus está ali. Eu pude ver a manifestação de Cristo por 3 oportunidades lá no Camboja. Irmãos, o órfão quando clama, o órfão quando adora, ai meu Deus, como Jesus chega. Eu vi o órfão adorando, eu vi o órfão clamando, e eu vi Jesus operando na vida deles. Jesus remindo, Jesus se revelando, se manifestando àquelas crianças que clamavam por Ele, que o adoravam de uma forma tão forte, uma entrega que eu nunca vi na minha vida. E isso, irmãos, é como se Jesus falasse assim: olha, eu estou aqui, é onde eu gosto de estar, é perto de um coração como esse, contrito, quebrantado, um coração que, sabe, se entrega completamente a mim, é aonde eu estou. Por isso que eu digo a você, Jesus não sai do Camboja, Jesus está muito fácil lá. Se eu posso dizer que Jesus tem um lugar preferido aqui na terra, eu vi o Camboja, irmãos. Jesus ama o Camboja demais. Jesus gosta daquelas crianças, Jesus gosta daquele povo. Eu ouvi algo extraordinário de uma missionária, que no período mais alto da pandemia, ficou 1 ano sem morrer ninguém no Camboja. Eu falei, é porque Jesus estava lá. Onde Jesus está, a morte não chega, irmãos. Jesus está pisado os pés lá, irmãos. Eu vi Jesus 3 vezes lá. 3 vezes se manifestando de uma forma
poderosa. Assim, é o Senhor. A gente sabe reconhecer quando é o Senhor que está fazendo. Crianças, jovens, que está assim. Eu vi um testemunho, irmãos, em uma igreja que eu fui. Assistir um culto, imagina, irmãos. O culto era pregado na língua do cambojano, que é o Khmer, e traduzido para o inglês. Imagina, que culto. Imagina que desafio estar num culto desse. Mas é tão interessante que o Espírito Santo, ele é universal, o Espírito Santo, irmãos. E ali do pouco de inglês que a gente estava entendendo, a missionária me ajudando, uma senhora que há pouco tempo tinha se convertido, ela tinha ouvido falar de alguém que orava pelos enfermos lá dessa igreja. E o Camboja tem 94% de budistas. Então é a religião oficial do país. E essa senhora, como a maioria da população budista, ela e a sua casa, o seu marido hospitalizado, ela ouviu falar que alguém orava e ela não tinha mais a quem recorrer, ela estava aflita, desesperada. E ela chamou uma irmã da igreja lá para orar pelo marido. Irmãos, é por isso que eu digo, Jesus está muito fácil. Essa irmã foi lá, orou, o marido recobrou a saúde. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ela estava contando isso na igreja, essa senhora. Não só ela, mas ela, o marido, os filhos, tudo vieram para a igreja, tudo vieram para Cristo. Irmãos, e conforme ela contava o testemunho, ela falava em Khmer, o homem traduzindo lá no inglês, e eu não estava entendendo, mas eu sentia uma glória, uma força, um poder. Irmãos, todos os filhos assim, foram tão cheios do poder de Deus, que eles se prostraram diante de Jesus, de uma forma tão extraordinária. Eu nunca vi aquilo. A mulher contando o testemunho. Sabe, a gente vê a manifestação da glória de Jesus. Eles ficaram, foi quase uma hora ali, irmãos, prostrados aos pés de Jesus, rendidos a Jesus. Era algo extraordinário. Jesus movendo a vida deles, muito acessível, muito perto. Interessante que quando eles creem de verdade. Jesus está, sabe, com muita vontade de se revelar intimamente, profundamente aos cambojanos. E aí, irmãos, é que entra uma grande crise. Uma grande crise. De você olhar para si e falar, Senhor, é muito fácil, sabe? Eu saí daqui, eu vou dizer a vocês. Dizer assim, nós vamos, já vamos nos mudar, já vamos para lá. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Nós nos deparamos, sabe? E acredito que Jesus, Ele faz isso. E eu estava um pouco em crise, até ouvir a palavra do nosso irmão, o profeta João Neto, que eu não estava aqui ainda, mas eu ouvi depois. Eu falei, Jesus, é isso mesmo. Como é possível fazer a obra de Deus? A gente olha para nós, olha para Jesus e fala, Senhor, eu estou muito longe do Senhor. Sabe, uma condição que muitas das vezes no nosso coração, talvez não tem o amor necessário para deixar tudo de fato, para fazer a vontade de Deus, para ser uma nova criatura, sabe, para não ter mais nada por precioso. Irmãos, sabe, eu posso dizer que eu encontrei Jesus nas nações, porque quando Jesus ele se apresenta a nós, a gente cai por terra, e começa a gritar, ai de mim que vou morrendo, que vou perecendo, que não tenho nenhuma condição de servir ao Senhor, eu não sou digno de ir ao Camboja, pregar o Evangelho, por tamanha, inaptidão, por tamanha distância do coração de Deus, daquilo que é Deus, há muita naturalidade, há muito Renato ainda em mim. E eu falei, Jesus, e aí, que faz? Ai de mim, miserável homem que sou, o que eu faço, Senhor?
E nessa crise, irmãos, eu pude entender que existem algumas condições que precisam ser reunidas aqui, dentro do coração, para fazer aquilo, para estar no lugar aqui que o apóstolo Paulo fala, de ser um ministro de Cristo, sabe, de ter um dever sacerdotal. E essas condições, irmãos, elas são mínimas para de fato, sabe uma imaturidade, sabe, carnalidade, sabe, coisas que são preciosas muito por demais do que Jesus, do que a vontade de Deus. Eu comecei a olhar isso dentro do meu coração. E eu disse ao Senhor: Senhor, eu não tenho essa condição. Mas irmãos, aí eu vai falar assim: pastor, mas você está contando isso, mas por que o senhor está falando isso? Sabe por quê, irmãos? Porque eu não estou triste nem depressivo por isso. Porque eu quero te falar algo muito importante sobre isso. Porque isso me animou. Isso me fez, sabe, ver o tanto que eu preciso me posicionar como um ministro. Como um sacerdote, sabe, o quanto que eu preciso ser, o quanto que eu preciso, sabe, ter essa identidade da qual Cristo tem para cada um de nós. E eu estou assim muito animado de estar nesse lugar aqui, de ser um ministro de Cristo Jesus para os cambojanos, de ser um sacerdote para os cambojanos. Irmãos, é duro quando Jesus ele mostra, sabe assim, um espelho. Aqui tem um espelho. É tipo assim, Jesus assim, está vendo aqui, esse é você. Jesus fez isso comigo. É triste, mas é bom. Sabe por quê, irmãos? Eu achava que estava pronto, irmãos. Talvez seja por isso, né? Eu achava que estava bom. Sabe a igreja de Laodiceia, que achava que era rica, mas é pobre, cega, nu, miserável, e teve que ser repreendida por Jesus, porque Jesus repreende, Jesus ele mostra, ele revela quem nós somos para nós mesmos. Sabe por quê? Porque Ele nos ama, irmãos. Jesus fez isso comigo, me despiu e disse: você é esse cara aí que não está com nada. E eu quero te dizer isso, não estou deprimido por isso, não estou depressivo por isso. Me deu um choque de realidade, da minha vida, do meu coração, de mim mesmo. E me animou. Eu cheguei, Senhor, eu não posso prostrar, não posso voltar atrás, eu não posso. Então assim, vamos para o pau. Vamos buscar aquilo que precisa ser buscado. Sabe, eu quero chegar nesse lugar aqui do apóstolo Paulo, porque, irmãos, sinceramente, eu posso dizer assim: o que eu preciso é ser um discípulo, o que eu preciso é aprender, o que eu preciso é receber, o que eu preciso é ser orientado, o que eu preciso é ser pastoreado, o que eu preciso é ser discipulado. É isso que eu preciso. Foi isso que eu vi, pastor Geraldo. E sabe essa lacuna, Jesus me mostrou. E graças a Deus por isso. E eu estou animado para chegar nesse lugar. E ser um ministro de Cristo, com um dever sacerdotal. Eu entendo, irmãos, que o Senhor tem o Camboja para nós. Eu entendo. Eu creio nisso. Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu vivi. Eu sei, existem muitos desafios, sim. O que eu vi é que o Renato não pode fazer nada pelo Camboja, mas Jesus pode. Através de um ministro com dever sacerdotal.
porque há muita, muita, muita necessidade de Jesus ser conhecido. E nós temos recebido de fato, como a pastora Regina estava dizendo, o pastor Geraldo estava dizendo, muito de Deus nós recebemos. E por isso que muitos somos cobrados para dar aquilo que nós recebemos. A igreja do Camboja é muito rasa na palavra. Ela precisa de ser estabelecido lá os 5 ministérios, precisa de discipulado, precisa do CTS, precisa de tanta coisa. Precisa de que nós aprendamos a língua local, Khmer, que é um desafio extraordinário. E eu quero dizer para você, muitas das vezes, o Senhor Ele vai provar o nosso coração, irmãos. Ele vai provar o meu e o seu coração. Ele vai provar as suas motivações. Ele vai provar sim, sabe? Porque muitas das vezes você e eu estamos achando que estamos abastados, cheios. E essa obra, irmãos, nós não fazemos com nada que é nosso. É o Senhor que faz ela. É o Senhor que faz com aquele que está disposto a ter o coração completamente nele, a não ter mais nada por precioso. É interessante o quanto o apóstolo Paulo, ele se preocupava com aquilo que era Deus, que era de Deus, que era a vontade de Deus, se desgastava para isso. O homem não era mais nada, ele era o que o Senhor queria que ele fosse. Irmãos, eu quero declarar para você nessa noite, eu quero profetizar na minha e na sua vida, que nós, vamos entender o que de fato é eterno, o que de fato é de Deus, e nos interessar por aquilo que é dos céus, e não ter por preciosa a nossa vida, e não ter por preciosa mais nada das coisas dessa vida, dessa terra, das vaidades, das cobiças, daquilo que, até o que é lícito. E termos que mais importante, sermos apaixonados por aquilo, pelo que bate o coração de Deus. Lembra do que Jesus disse a Pedro, quando ele foi buscar Pedro lá na praia? Apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, faz o que eu gosto, o que eu me interesso. Ama as pessoas, direciona as pessoas, ajuda elas, confirma os seus irmãos. Se move nisso. Irmãos, que o amor do Senhor Jesus seja derramado nos nossos corações. Que o amor do Senhor Jesus seja derramado no meu e no seu coração. Seja muito maior do que o amor a si mesmo. Nós amamos muito a gente, irmãos. Nós temos muito preciosos aquilo que somos nós mesmos. Os nossos próprios interesses. E eu queria falar de um jovem de 37 anos, que para mim 37 anos é muito jovem. O nome dele é Diogo. O Diogo, ele está plantou uma igreja no Laos. E a vida daquele rapaz, ela falou muito comigo. Irmãos, o Laos é um país comunista, fechado, que persegue, está lá na janela, lá das portas abertas, como os países que perseguem os cristãos, é proibido pregar o Evangelho. Nós tivemos a oportunidade de fazer algo muito maravilhoso, de poder, depois aí edita, por favor, de traficar Bíblia para o Laos. Que experiência maravilhosa, que honra, irmãos. Nós tivemos uma aula de missões com aquele rapaz. Um rapaz que está dando a sua vida pelo Laos. Irmãos, ele mora numa biboca, assim, num lugar longe, afastado. E tem lá 2 discípulos amados. 2 lausianos, uma igreja escondida. Uma igreja, que tem reunido lá. E ele todo o tempo muito tenso. Porque a qualquer momento ele pode perder a vida. Um rapaz que aprendeu o tailandês em 1 ano e meio, estudando 8 horas por dia. Que vergonha. A gente não sabe inglês, irmãos. Outra vergonha grande,
A gente não sabe se comunicar em inglês, coisas básicas, né? E precisamos ir. Como é que faz? Tem algumas condições que nós precisamos, sabe, se organizar, irmãos. E isso não depende de Deus, depende de nós. Tem que ser importante aquilo que é Deus, que Deus está sinalizando. Aquele rapaz é casado com uma lausiana, tem 2 filhos, morou 4 anos no Laos. Tem lá umas 30 pessoas reunindo. Irmãos, nós tivemos a oportunidade, a igreja aqui se mobilizou, ajudou, lá em cooperando com as crianças, ele falando que lá no Natal, irmãos, é a melhor data de se pregar o Evangelho. E o que tem feito com as crianças, dado ali comida, dado ali o lugar onde eles estão, um refúgio ali para muitas crianças. Aí perguntando, o que dar às crianças, né? Lá do Laos. Eles dá um chinelo, imagina, irmãos, dá um chinelo, né? Imagina, dá um chinelo, ali faz um sopão, faz alguma coisa, e está lá, remando. É muito forte, irmãos. Nós tivemos assim, de fato, nós vemos assim a entrega, sabe, o amor que ele tem por Jesus, para estar no lugar daquele. É um lugar que ninguém quer, irmãos. Eu não queria ir para ali. Que negócio terrível é aquele. É feio, é ruim, é triste, sabe, é injusto. Tem lugares que é só o Evangelho que quer ir mesmo, que precisa ir. E para estar no lugar daquele tem que amar muito Jesus, irmãos. Mas amar mesmo. Porque para a alma ali não tem nada, sabe? E eu queria falar também de uma outra missionária, que me chamou muita atenção. Ela de vez em quando fala assim, pastor, nós estamos queimando aqui. Estamos queimando aqui, pastor. De vez em quando ela falava isso. Eu falei, meu Deus, e é verdade. Ensinando a palavra, sozinha. Eu vi moças, princesas do Senhor nas nações. Jovem que quer casar, vai para as nações. Eu vi 4 moças, 4 missionárias, morando sozinha, foram sozinha para o campo. Jovens, mulheres, jovens moças assim, cheias de Deus, cheias de responsabilidade, cheias de integridade, cheias de caráter. Meu Deus, que renúncia, que entrega, que força. Eu vi um rapaz só, missionário, e 4 moças. Um rapaz e 4 moças. Um rapaz e 4 moças. Elas foram sozinhas. Sozinhas elas foram. 3 foram sozinhas. Uma foi com a família, a 4. Mas 3 foram sozinhas, elas moram sozinhas. Isso é muito forte, irmãos. Moças preciosas, moças assim, princesas de Jesus, verdadeiras rosas do Senhor, que o Senhor, sabe, está cultivando lá nas nações. Bem-aventurados os varões que casar com aquelas moças, porque elas estão no centro da vontade de Deus. Elas não estão tendo por preciosas suas vidas, estão longe das suas famílias. Meu Deus, moças, jovens, 25, 30 anos, muito jovens, cheias de Deus, cheias de amor por Jesus. Muito forte isso, irmãos. Algo extraordinário. O tio Lucas, eu quero falar dele, irmãos. O tio Lucas, dia 8 agora de outubro, está indo para a Somália. Quando ele me disse isso, eu falei, meu Deus. O tio Lucas ele é assim, é constrangedor estar perto dele. Assim, é um negócio doido, irmãos, da graça, da bondade, do coração daquele homem. E o que eu vejo assim, sabe, há uma nobreza tão grande no tio Lucas, que eu não sei dizer, assim, é muito nobre, ele e a tia Sheila, é um negócio, sabe, irmãos, que tem entregue ali suas vidas também. Aí está indo dia 8
para a Somália. Estávamos lá quando o visto dele chegou, e ele quase não dorme à noite, aprontando algumas documentações, numa noite lá na casa dele. Homens, assim, uma casa que tem sido uma casa também de refúgio para muitos brasileiros, na casa do tio Lucas, que tem ido ouvir o Evangelho. Onde ele vai, ele fala de Jesus. E tão cheio de afazeres, sabe, tanto para ser feito, tantas coisas para serem feitas. Os missionários assim, chupando cana e assobiando, de tanto que para ser feito, sabe, às vezes sobrecarregados. Eu disse, pastor, cadê o fulano? Não, está cansado, deixa, já está, sabe, eu já exigi demais, deixa ele lá descansando. Eu falei, amém. Meu Deus, meu Deus. Irmãos, Deus está sonhando com alguém que está disposto a empreender e colocar em prática os sonhos dele. Assim como ele disse a Isaías, a quem eu enviarei? Sabe, a quem eu enviarei? Deus quer enviar-nos, irmãos, mas é preciso nós termos bem assim, certos no nosso coração, o que de fato nós queremos, quem de fato nós somos, a nossa verdadeira identidade, de nascidos de novo, da água, do Espírito, sabe, para aqueles que querem a eternidade, que querem Jesus, que de fato não querem mais as coisas desse mundo, que querem viver para Jesus, que querem viver a vida de Deus, que entendeu que o mundo não é mais para ele ou para ela, mas antes há algo, sabe, eterno para ser alcançado. E imagine, irmãos, se a sua vida, ela tiver, por meio da sua vida, da sua pessoa, alguém creia em Jesus. Talvez a gente fala lá das nações, mas aqui também. Mas por que das nações? Porque, irmãos, você imagina assim, o Brasil, nós somos muito evangelizados. Como o pastor disse em Goiânia, não precisa de igreja mesmo, não. Está cheio de igreja. Mas imagina aquele que nunca teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, de ouvir acerca de Jesus, de ouvir acerca do Filho de Deus. Era esse o desespero do apóstolo Paulo. Sabe, ele disse, a minha vida é para os povos que não ouviram falar de Jesus. Que entendimento maravilhoso. E colocou tudo nisso. Entregou tudo para isso, para que alguém pudesse conhecer aquilo que ele conhecia, que era o Filho de Deus. Imagina, irmãos, Jesus, ele perdoou os meus pecados, Jesus, ele tem paciência comigo, Jesus me ama muito, porque ele me perdoa muito, me perdoou muito. O que eu faço, irmãos, se não poder proclamar esse tão maravilhoso Salvador? Irmãos, Jesus acredita muito mais em mim do que eu acredito em mim mesmo. E é isso que me segura, irmãos. O crédito do Senhor. A gente chega aqui e fala, Senhor, como falar? Como pregar a tua igreja? Que desafio, Senhor. E aí, assim, olha, quem pode salvar-se? Perguntaram os discípulos. Sabe? E aí vem o Espírito Santo assim, eu sou o Deus do impossível. Nós precisamos crer, irmãos. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor da igreja. E Jesus fez ele mudar de ideia. Jesus tocou nele. Jesus fez algo extraordinário na vida dele. E ele pode fazer na sua vida também. Jesus pode fazer em você. Irmãos, é tudo que eu mais creio. É tudo que eu mais espero. Sabe? Confiar somente em Deus. Crer somente nele. Ser totalmente dele. Amar completamente a ele. Entregar tudo para ele. Amém.